Você está ouvindo o Economia Mainstream Podcast. Fala tu, pessoa racional da economia mainstream. Aqui é a Malu Economista, a sua influenciadora digital com um parafuso a menos que decidiu fazer uma graduação em economia e... por que não falar na internet sobre isso? Tem doido pra tudo. E aí, gente, estamos aqui hoje no Economia Mainstream Podcast com o Lucas Fávaro, o nosso coordenador, para um papinho sobre PIB, essa medida tão importante na economia e que gera tantas controvérsias nessa internet. É isso. Lucas, você quer se apresentar para a galera? Oi, Malu. Obrigado. Disponibilidade de eu poder falar aqui um pouco sobre PIB, apresentar esse tema tão, muitas vezes, é um tema, um assunto, um conceito simples, porém tem muitas nuances e às vezes acaba sendo obscurecido pelas discussões da internet e, portanto, estamos aqui hoje para tentar desmistificar algumas coisas relacionadas a esse tema. Os ouvintes do podcast, muitos já devem me conhecer, outros não. Então eu sou o Lucas Fávaro, mestre em Economia pela USP e sou coordenador do Economia Mainstream. Muito bom. Então vamos seguir para a nossa primeira pergunta de hoje, que é a pergunta, enfim, mais óbvia, né, desse episódio, né? Lucas, você pode definir para a gente o que é PIB? Enfim. Perfeito. Então, PIB, Produto Interno Bruto. Vamos destrinchar essa expressão em cada uma das palavras para a gente ter um conceito mais cristalino a respeito, uma ideia mais cristalina a respeito desse conceito. Então, primeiro, produto. É tudo aquilo que é produzido de bens e serviços finais em uma economia medido por uma unidade monetária. Então, se a economia fosse composta apenas de transações de bens, porque serviços são algo mais abstrato, vamos pensar apenas em bens, por exemplo, bens físicos. Então a produção da economia, o produto da economia, seria toda a produção física de bens finais multiplicada pelo valor monetário de cada bem final. Então, por exemplo, se eu tenho 3 bens finais, eu tenho um trator, um sanduíche, um trator utilizado para consumo e não para produção, um sanduíche que eu vou consumir e um relógio que eu também utilizo para consumo. Eu vou comprar esse relógio. Eu vou pegar cada um desses bens e multiplicar pelo valor desses bens. Eu vou ter o produto da economia com esses 3 bens. Então, eu falei antes que produto é a produção de bens e serviços finais na economia. Agora, o que é um bem ou serviço final? Um bem final é um bem que é comprado com a finalidade de ser consumido e não com a finalidade de ser utilizado como insumo ou como meio de produção de outro bem. Então, na definição de produção, na definição de produto, você exclui todos os bens intermediários, que são justamente os bens que são utilizados como insumo para a produção de outros bens ou como meio no processo produtivo. Por exemplo, máquinas, ferramentas e assim por diante. Então esclarecemos o conceito de produto. Vamos para produto interno. O que significa interno? Simples, é a produção da região, de uma região pré-definida, excluindo tudo aquilo que foi produzido em outro lugar, porém consumido naquela região. E por fim, produto interno bruto é a produção de uma região que não desconta a depreciação do capital. Então chegamos ao nosso conceito de produto interno bruto. Geralmente a região que se considera é um país e o tempo que se considera de produção, porque produto interno bruto é uma medida de fluxo e não de estoque, então você tem que considerar uma unidade de tempo. O tempo geralmente é um ano, o que não significa que você não possa desagregar entre meses, dias, semestres e assim por diante. E a região é o país, o que significa que você não possa desagregar entre cidades, estados, bairros e até casas, até chegar ao indivíduo final, porque produção agregada não é nada mais do que a produção de cada um dos indivíduos. Basicamente, essa é a definição de produto interno bruto. Então, a gente pode resumir tudo isso como o conjunto de bens e serviços finais
que serão multiplicados por uma unidade monetária. Exatamente. Mais ou menos essa é a ideia. Ou seja, o conjunto de bens e serviços finais produzidos num período de tempo, geralmente 1 ano, dentro de um país, dentro de um lugar, né? Mas assim, geralmente é dentro de um país, multiplicado pela unidade monetária desse país. Perfeito. Isso mesmo. É simples, mas é complexo. É sutil, né? É economia. Exato. Economia sendo economia, né? Tem algumas sutilezas que depois a gente vai ver. Algumas sutilezas envolvendo esse conceito. Existem várias, na verdade, né? Sim. Eu tava, inclusive, lendo o texto, eu coloquei lá nos meus stories ontem pra galera ver também. Muita gente me perguntou de onde vinha, né, esse texto, então acho que a gente teve alguns acessos legais no blog do Economia, né? E, cara, eu fiquei um pouco espantada com algumas dúvidas e controvérsias sobre o PIB. Assim, que você coloca lá, eu fiquei realmente impressionada, na verdade, com a desinformação que tem em torno disso, né? Porque nós, como economistas, a gente estuda algumas unidades de medida e pra gente fica tão meio que óbvio, né, que a gente nem cogita que as pessoas pensem essas unidades de medida da forma como elas pensam, ou assim, no sentido de que elas têm certas dúvidas que a gente nem pensa que é dúvida, entendeu? Nem pensa que as pessoas têm esse questionamento, né? É muito engraçado isso. Rola um descolamento entre a galera que estuda economia e a galera que, enfim, lê noticiário ou debate economia na internet muito grande, na minha opinião. Com certeza. Por isso que o papel da economia mainstream, entre outros, o principal, na verdade, é justamente tentar fazer essa ponte entre a academia e o público da internet. Então vamos para a nossa segunda pergunta, Fávaro, que é justamente quais as formas de se medir o PIB que a gente tem? Tem 3 formas clássicas. Tem a ótica da demanda, a ótica da oferta e a ótica da renda. Vamos começar pela ótica da demanda. Ela mede basicamente quem gastou o PIB. Então, o PIB ele pode ir para o consumo das famílias, para o investimento, ou formação bruta de capital fixo mais variação de estoques, para o consumo do governo, ou para as exportações líquidas. Então, esse é o lado da demanda. Você tem também o lado da oferta, que ao invés de analisar quem gastou, quem consumiu, você vai analisar quem produziu. E nessa ótica você vai considerar o valor agregado. O que é o valor agregado? Nada mais do que o valor bruto produzido menos o consumo intermediário. Então, na ótica da oferta, você vai ter, por exemplo, o valor agregado da agropecuária, o valor agregado da indústria, o valor agregado nos serviços, e assim por diante. E, por fim, você vai ter a ótica da renda, que é a ótica que analisa quem foi remunerado durante o processo produtivo. Então, você vai ter, nessa ótica, os componentes serão os salários, os lucros, os aluguéis, os juros, impostos indiretos e assim por diante. Então, basicamente, são essas 3 óticas, ambas no final tem que dar o mesmo resultado. Então, o PIB, por cada uma das óticas, tem que dar igual o PIB pelas outras óticas. Isso é muito interessante, porque essa terceira questão agora, você falou, né? O PIB pelas 3 óticas tem que dar o mesmo valor. E a gente vai chegar aqui na ideia de identidade contábil. Né? A gente aprende que o PIB é uma identidade contábil expressa pela famosa fórmula que todo economista está cansado aí de ver, né? Que é o C mais I mais G mais NX, que nada mais é do que consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações líquidas, que é justamente a diferença entre exportações e importações. E essa fórmula, se não me engano, é o PIB pela ótica da demanda, né? Isso mesmo. E isso tem que ser igual ao PIB pela ótica da oferta e ao PIB pela ótica das remunerações. E a gente aprende na graduação, a gente aprende que é uma identidade contábil, mas eu acho que não se enfatiza propriamente que essa fórmula, né, ela é uma identidade contábil, mas ela não é uma equação. Existe uma diferença de conceito. Então, você pode explicar para a gente melhor o que significa o PIB ser uma identidade e não uma equação? Então, segundo a definição da Wikipédia, eu vou ler aqui para vocês porque é uma boa definição. Identidade pode referir-se a uma igualdade que permanece verdadeira, quaisquer que sejam os valores das variáveis que nela apareçam, ao contrário de uma equação, que pode ser verdadeira apenas sob condições mais particulares. Então, Malu, respondendo a tua pergunta, de fato, a fórmula do PIB
é uma identidade porque ela é válida para todas as condições. Quaisquer valores que apareçam do lado direito da fórmula, a soma delas deve dar igual àquilo que aparece no lado esquerdo da fórmula. Então, o insight principal que a gente tem que ter é que uma identidade, dada que ela é uma relação matemática, ela não diz nada sobre relações de causalidade. Porque no mundo abstrato da matemática, você só tem condições de necessidade, por exemplo, se x, então y. Ou condições de suficiência, por exemplo, se x e somente se x, então y. Para você conseguir estabelecer relações causais a partir de equações e identidades matemáticas, você precisa de uma teoria por trás e você precisa de dados. Aí que vem a importância do papel da econometria na identificação causal de relações econômicas. Dado isso, dado que o PIB é uma identidade, não é correto, partindo de nenhuma teoria, dizer que, por exemplo, dizer que o aumento do gasto do governo gera um aumento no PIB. Você tem que ter uma teoria por trás e você precisa de dados para embasar a tua teoria para fazer essa afirmação, porque você não consegue fazer essa afirmação partindo apenas da identidade do PIB. Porque pode muito bem ser o caso, por exemplo, que o aumento nos gastos do governo gera, por exemplo, uma queda em algum dos outros componentes, por exemplo, em I, nos investimentos, que isso é chamado efeito crowding out. É possível que isso aconteça. Então, eu só queria pontuar isso aqui, porque muitas vezes a gente, durante a graduação, essa ideia não é enfatizada da forma como deveria. Muitas pessoas aprendem de forma errada que aumento nos gastos do governo gera aumento no PIB. Não, para dizer isso você precisa de uma teoria necessariamente por trás. Aí, a partir das matérias de macro, etc., a gente começa com o modelo keynesiano básico, a cruz keynesiana, que diz que a demanda deve ser igual ao produto. Aí você tem uma teoria. Aí, com essa teoria, você vai dizer que gastos do governo geram aumento no produto. Mas sem uma teoria por trás, apenas com a identidade do PIB, você não pode fazer esse tipo de afirmação. Vamos só esclarecer aqui, Lucas, uma coisa importante que eu acho que a gente deveria deixar claro, né? É que, assim, de fato, na graduação a gente realmente aprende nessa equação que a gente está falando aqui, né, pela ótica da demanda, que se a gente aumenta G, o PIB aumenta. Eu tenho essa lembrança, inclusive, do professor fazendo isso em sala de aula. Só que, assim, eu acho legal a gente tentar definir para a galera qual é o mecanismo que a gente está realmente se referindo aqui. Então, quando você aumenta G, você diminui a poupança, o estoque de poupança dessa economia. E na tradição, né, na economia clássica, poupança tem a ver com investimento. Então, o estoque de poupança vai definir o seu estoque de investimento. Tudo que será poupado será investido. Então, se você gasta, você deixa de poupar. E se você tem menos poupança, então você tem menos investimento. Então, é essa a lógica do argumento, que você teria um aumento do gasto, correto? E uma queda do investimento na mesma proporção pela queda do estoque de poupança dessa economia. Então, isso geraria um efeito compensador no PIB e ele ficaria inalterado. É essa a dinâmica, né? Que se supõe. Esse é a principal dinâmica do argumento clássico, digamos. O argumento clássico, a escola clássica e posteriormente novo clássico vai dizer que gastos do governo não influenciam no produto. Eles vão utilizar esse canal para dizer o porquê que não influencia no produto. Esse é o argumento por trás da escola clássica. Aí você tem o argumento por trás da escola keynesiana para dizer por que sim influencia. Porque geralmente preços e salários são rígidos e aí você não vai ter esse efeito que você acabou de descrever. Ele vai ser apenas parcial e, portanto, sim, aumento dos gastos do governo aumenta o produto. Tudo que é importante, na verdade, nessa discussão é você ter uma teoria por trás e a identidade do PIB ela vai apenas te guiar dentro dessa teoria para dizer o que você, para você poder dizer o que você está querendo
quais são as relações causais que você está tentando estabelecer. Será que aumento em G gera aumento no PIB ou gera queda no investimento? Será que não? Será que sim? Ou gera queda no consumo? Gera queda nas exportações através de uma valorização cambial? Enfim, existem várias coisas que podem acontecer e você não consegue estabelecer as relações entre os componentes da fórmula da demanda partindo apenas da fórmula em si, porque a fórmula é uma equação matemática, uma identidade matemática que nada diz a respeito do mundo real. E ainda tem a particularidade que você não sabe se esse efeito vai ser de fato proporcional, ou seja, um aumento em G vai gerar uma queda proporcional em I, porque essa Exatamente. dinâmica precisa atender a essa particularidade, né? Que tem que ser tudo proporcional e, enfim, como se fosse assim, tudo que tem uma entrada tem uma saída, né? É um sistema fechado de circulação da renda, né? Exatamente, aí que vem a definição de multiplicador, uma definição muito importante da macroeconomia. Vamos definir o que é multiplicador. Multiplicador, se o multiplicador for de x, quer dizer que um aumento em uma unidade monetária de um componente da demanda vai gerar um aumento em x unidades monetárias no produto. Essa é a definição de multiplicador fiscal, ou multiplicador dos gastos do governo, por exemplo. Esse conceito vai ser muito importante para depois a gente estabelecer qual das interpretações macroeconômicas estão corretas. A gente sabe, né, que umas discussões mais conhecidas dentro da economia é a respeito do que determina as variações no PIB. Se são alterações na demanda, se são alterações na oferta. E por que a gente quer saber o que determina a variação no PIB? Eu acho que isso pode ser um pouco abstrato para quem escuta a gente. Porque variações positivas no PIB equivalem a crescimento, né? Se um PIB cresce de forma sustentada, se ele apresenta variações positivas no tempo, então essa economia ela está gerando riqueza de forma sustentada. Então isso é de interesse de uma nação, entender o que pode causar variações positivas nesse PIB, ou seja, o que pode causar crescimento, né? Claro que tirando o aspecto da distribuição, tá, gente? A gente tem que crescer, mas a gente tem que distribuir. Mas, de qualquer forma, pensando aqui restritamente, né, pensando apenas nessa questão do que gera riqueza sustentada no tempo. Por isso que nós estamos interessados em entender o que determina variações positivas no PIB. E aí, vem aí, né? O que poderia ter um efeito mais importante? Um aumento dos gastos do governo ou investimentos em tecnologia? Ou seja, o que gera variações positivas no PIB de forma sustentada, o que gera riqueza de forma sustentada. E, a grosso modo, a história do pensamento econômico é caracterizada por duas tradições distintas de compreensão sobre crescimento, que desembocaram mais contemporaneamente nos pós-keynesianos e nos novos keynesianos. E aí, Lucas, a gente queria que você esclarecesse, né? Qual é o argumento dessas duas tradições e o que difere essas duas escolas de pensamento? Perfeito, Malu. Só voltando para o teu ponto inicial, você falou muito bem por que PIB é importante, porque aumento de PIB é sinônimo de crescimento econômico, que por sua vez é praticamente sinônimo de comida na mesa da população. Então, eu lembro, por exemplo, quando a Maria da Conceição Tavares falou que o povo não come PIB, se referindo à ênfase que os economistas na televisão, etc., davam ao PIB. Na verdade, ela está errada, porque o povo come sim PIB, porque quando você vai no mercado e compra um pacote de feijão, isso é contabilizado no PIB, na ótica da demanda. Se você produz o feijão, isso é contabilizado no PIB, na ótica da produção, no valor agregado da agropecuária. Então, qualquer bem ou serviço final do processo produtivo é contabilizado no PIB. Sobre o que é mais importante para o aumento do PIB, se gasto do governo ou investimento, etc. Aí tem vários estudos a respeito disso. Tem um estudo que, inclusive, eu fiz um resumo desse estudo e coloquei no site. Então, quem quiser ler, se chama o seguinte: sob quais condições os multiplicadores fiscais são positivos, que é um resumo do How Big ou Small Are Fiscal Multipliers, que foi publicado em 2010 na NBER. Ele mostra quais são os multiplicadores fiscais do governo
para várias características de países. Então, países altamente endividados, países com pouca dívida, países desenvolvidos, países de desenvolvimento. E também faz uma discriminação dos gastos do governo entre gastos do governo para consumo e para investimento. E esse estudo vê que, para países desenvolvidos, o multiplicador para consumo e para investimento é o mesmo. Então, não há diferença e é o mesmo e é igual a zero, estatisticamente falando. E isso corrobora o modelo simples de crescimento do Robert Solow, que diz que países no estado estacionário, taxa de poupança não influencia a taxa de crescimento. Como a Malu falou antes, investimento igual a poupança. Então, se a taxa de poupança não influencia na taxa de investimento, se o investimento desses países aumenta ou diminui, não importa para a taxa de crescimento de longo prazo, porque são países que estão na fronteira, geralmente o que importa para esses países é o crescimento da produtividade total dos fatores. Então é interessante notar que esse estudo que corrobora essa visão. Porém, para países em desenvolvimento, sim, a diferença para o produto, ou seja, a diferença no multiplicador dos gastos, se ele vai para o consumo ou se vai para o investimento. Gastos que vão para o investimento fazem a economia crescer mais no longo prazo do que gastos que vão para consumo. Em países em desenvolvimento que supõe-se que estão longe da fronteira de produção, então estão longe do estado estacionário, lá daquele modelo do Solow, de modo que, sim, maiores taxas de poupança geram maior crescimento, um crescimento mais rápido, uma convergência mais rápida. Sobre as duas escolas que você mencionou, a escola pós-keynesiana e novo-keynesiana. Cuidado para não confundir ouvintes, porque ambas têm o keynesiano no nome. Aqui esclarecer a diferença entre ambas. Primeiro, no curto prazo, ambas concordam. Através de raciocínios um pouco diferentes, ambas vão concordar com a conclusão de que no curto prazo, variações na demanda agregada causam sim variações no produto. A escola novo-keynesiana vai enfatizar o mecanismo de preços e salários rígidos. A escola pós-keynesiana vai enfatizar outros mecanismos, questão de expectativas, etc. Porém, a conclusão de ambos vai ser a mesma para o curto prazo. Variação, aumento, por exemplo, dos gastos do governo pode sim aumentar o produto. A diferença entre as duas escolas está no longo prazo. A escola pós-keynesiana vai dizer que aumento na demanda agregada gera aumento no produto mesmo no longo prazo. Já a escola novo-keynesiana, que está dentro da tradição mainstream, então isso não é apenas a escola novo-keynesiana que diz, mas a escola novo-clássica, a escola de Chicago, no geral, enfim, o mainstream como um todo, vai dizer que a demanda agregada não importa para o crescimento de longo prazo. No longo prazo, a única coisa que importa para o crescimento da economia é a oferta. E o que determina a oferta de uma economia? Basicamente duas coisas. Os fatores de produção, o aumento dos fatores de produção, então fator capital e fator trabalho, e a produtividade total dos fatores. Aí vai ter toda a discussão sobre o que influencia, o que importa para o aumento da produtividade total dos fatores. Os institucionalistas vão dizer que é as instituições, outros vão focar na geografia, o Paul Romer e a sua tradição vai dizer que é o avanço tecnológico, e assim por diante. Enfim, essa é outra discussão, mas basicamente a diferença, o crux da diferença entre as duas escolas, entre as duas tradições é essa. A pós-keynesiana vai dizer que sim, no longo prazo, aumento na demanda agregada gera aumento no produto. A escola mainstream, a tradição mainstream, mais especificamente novo-keynesiana, porque os novos keynesianos são a escola mainstream da macroeconomia que mais domina a academia atualmente. Essa tradição vai dizer que não, aumento da demanda agregada não causa impacto nenhum no crescimento do produto de longo prazo. Então, vamos trazer um pouco mais para a realidade de quem nos escuta esse tanto de abstração econômica aqui, Lucas. Vamos começar falando do que eu compreendi sobre os pós-keynesianos, né? O que eu entendi é que para os pós-keynesianos não importa o curto ou o longo prazo. Então, se a gente for pensar em uma política de crescimento, né, o governo gasta hoje e isso vai gerar um aumento do PIB, um aumento real do PIB no longo prazo. Então, na verdade, eles não fazem essa diferenciação, pelo que eu entendi, correto? Então, os gastos do governo seriam uma forma de gerar crescimento para o país, seria uma boa estratégia
de política econômica, digamos assim. Enquanto que para os novos keynesianos, isso faz sentido apenas no curto prazo. Então, o governo gasta no curto prazo e isso pode gerar crescimento no curto prazo. Mas, no longo prazo, o que gera crescimento para essa escola são os fatores de oferta. O que são os fatores de oferta? Tecnologia, capital humano, né, acúmulo de capital. Então, o que eu compreendo por essa visão? Se a gente for pensar em como fazer uma política econômica do ponto de vista dos novos keynesianos, seria o governo investir, por exemplo, numa política educacional, ou, por exemplo, numa política industrial, né? Mas se o governo vai lá e, por exemplo, concede uma isenção fiscal, isso não vai gerar crescimento sustentado a longo prazo. Me corrija se eu estou correta, se enfim, faz sentido para você, mas eu pensei que seria nesses termos, assim, por exemplo, a gente está vivendo agora, neste momento do governo Lula, essas políticas, né, de isenção fiscal aí que está auxiliando a galera a conseguir comprar um carro, um caminhão e tal. Isso é uma política de crescimento que pode funcionar a curto prazo, mas a longo prazo não é eficiente, se a gente está falando do ponto de vista dos novos keynesianos. Uhum, é isso mesmo. Faz sentido? Exato, Malu. Só para fazer uma caracterização um pouco mais adequada, para não fazer um espantalho da visão pós-keynesiana, os pós-keynesianos, pelo menos os mais sofisticados, dizem que não é qualquer tipo de gasto do governo que gera crescimento econômico. Muitos vão distinguir, por exemplo, vão dizer que gastos com investimento, vão querer priorizar gastos com investimento ao invés de gastos com folha de salário de servidor público, vão priorizar investimentos na área de transporte urbano, educação, etc., ao invés de isenção de impostos para grandes empresas, principalmente depois do desastre que foi as medidas tomadas com a nova matriz macroeconômica. Então, é bom fazer essa distinção, mesmo dentro da escola pós-keynesiana. Já muitos pós-keynesianos vão dizer que não importa o tipo de gasto do governo, desde que o governo gaste, isso vai gerar crescimento econômico. Tem pós-keynesianos que seguem essa vertente mais radical, digamos. Já entre os novos keynesianos e o mainstream em geral, realmente eles vão dizer que o que importa no longo prazo não é se o governo gasta dinheiro com A ou com B, e sim se o governo tem uma boa institucionalidade a ponto de criar condições para que a produtividade aumente e que os fatores de produção se acumulem. E os fatores de produção podem ser tanto capital físico como capital educacional, por exemplo, capital humano. Já a produtividade ela pode ser separada entre tecnologia e eficiência. Então, por exemplo, os mainstream vão dizer que para um crescimento sustentável de longo prazo, por exemplo, é melhor você fazer um investimento em tecnologia, você aumentar o investimento em ciência, com, por exemplo, parcerias públicos-privadas com empresas que investem em tecnologia, ao invés de você aumentar a folha salarial de servidores públicos. Muitos mainstream veem a política de valorização do salário mínimo com maus olhos, porque essa política não necessariamente aumenta a produtividade da economia. É uma política de intervenção no mercado de trabalho, que se essa valorização do salário mínimo estiver desacoplada do aumento da produtividade do trabalho, isso tende a gerar desemprego principalmente para as pessoas com menor capital humano, pessoas mais vulneráveis. Existem trabalhos mostrando que é isso que acontece. Por isso que, por exemplo, o desemprego no Nordeste tende a ser maior que o desemprego em regiões mais ricas como o Sudeste e o Sul. Tem todas essas discussões, porque o salário mínimo é o mesmo no país inteiro. Enfim, mas eu estou divagando um pouco. É isso que você falou. Pós-keynesianos tendem a valorizar gasto do governo, meio que independentemente de como ele gasta. Alguns vão ser mais sofisticados, vão dizer que é importante gastar em certas coisas e não em outras. E os novos keynesianos, os mainstream, vão focar mais na questão institucional e não tanto se o governo deve gastar discricionariamente com A ou com B. O que eu percebo também é que a corrente mainstream, ela é um pouco mais longo prazista, né? Assim, se a gente fosse ter que fazer uma escolha, não é exatamente uma escolha, mas assim, é sempre focando no longo prazo.
políticas de curto prazo tendem a se transformar em problemas de longo prazo. Eu vejo dessa forma. Então, quando a gente faz uma política econômica, a gente sempre tem que estar vendo o longo prazo, né? Os novos keynesianos estão mais orientados a essa visão de mundo, o que torna bastante complicado a prática dessa visão, porque, enfim, como é que isso casa, por exemplo, com os ciclos políticos? É bem complicado. Na verdade, é a grande questão da economia e da política, né? A gente tem uma educação, pelo menos eu tive, eu não sei se você teve, mas eu tive, uma educação muito voltada para o longo prazo, né? Muito voltada, assim. Eu costumo ver que técnicos em economia têm essa coisa, assim, tipo, políticas de Estado, visão longo prazista, que estão descasadas com a política e com o jogo político. Isso eu acho que é mais uma questão, não tanto de escola A versus escola B, porém de como você consegue implementar dentro de uma sociedade civil as melhores estratégias de crescimento de longo prazo. Então, muitas vezes, você vai ter um conflito entre a estratégia de crescimento de longo prazo com a estratégia de um ator, de um político A ou B, que tem um interesse que não está de acordo, não está consonante com essa estratégia de crescimento. Então, por exemplo, tem os estudos famosos em ciclos políticos que começaram com Nordhaus na década de 70, que vão dizer que o político ele vai tentar não gastar no início do seu mandato, vai controlar a inflação, vai gerar crescimento, vai controlar a inflação no início do seu mandato. No final do seu mandato, ele vai querer gastar bastante, vai gerar crescimento. E como tem um lag entre crescimento do produto e crescimento do nível de preços, só depois que ele for eleito que esse aumento dos gastos governamentais vão gerar aumento da inflação. Então tem toda essa discussão que começou com a Public Choice nos anos 70, 80 e hoje em dia se estende no campo da economia política, a discussão de como você implementar as melhores estratégias de crescimento, dado que existem atores políticos heterogêneos com interesses diversos que conflitam muitas vezes com o interesse da sociedade civil de longo prazo. Muito interessante. E aí, a gente está falando aqui muito de visões de mundo, né? Visão de mundo, os pós-keynesianos não têm essa visão de curto nem longo prazo, para eles o governo gasta e isso vai gerar um crescimento, enquanto que para os novos keynesianos tem uma orientação mais de longo prazo. Enfim, a gente está caindo naquele lugar em que a economia tem muitos dissensos, né? Em muitas escolas. Mas, se me permite, gostaria de colocar aqui. Qual das duas tradições estão certas? Assim, a gente pode entender qual dessas duas tradições tem mais respaldo científico, né? Porque no final das contas, a gente quer saber o que a gente tem que fazer, né? O que a gente vai fazer com todas essas informações, com todas essas visões de mundo? Quem tem razão, quem não tem razão, né? Como o policymaker tem que agir? Quem ele tem que escutar? É um pós-keynesiano? É um novo keynesiano? Né? Perfeito. Para começo de conversa, ouvinte, saiba que nós em geral, que eu digo a equipe do Economia Mainstream, e eu em particular, não sei se é a Malu, mas temos um pé atrás, digamos, em relação aos pós-keynesianos, e temos a favorecer a visão mainstream, até porque está no nome do nosso projeto, Economia Mainstream. Agora, para não tentar ser justo com os pós-keynesianos, tanto os pós-keynesianos quanto o mainstream têm o mesmo objetivo, que é crescimento econômico de longo prazo. Porém, os pós-keynesianos vão dizer que para isso a gente tem que focar em medidas de curto prazo, já os mainstream vão dizer que a gente tem que focar em medidas de longo prazo. Ok, feito esse esclarecimento, e respondendo à pergunta da Malu, na verdade não tem como fazer um estudo que demonstre uma prova cabal de que a escola A está certa e a escola B está errada. Porque se isso fosse possível, é bem provável que já teria sido feito e já não existiriam pós-keynesianos, ou já não existiriam novos keynesianos, ou clássicos, ou tantas ou marxistas e austríacos e tantas outras vertentes que existem na economia. Então, é impossível, dentro da economia, que é uma ciência humana, é uma ciência social, é impossível você fazer um teste cabal para um lado ou para o outro. Dito isso, eu creio que a visão mainstream ela possui mais respaldo nos dados. Por que eu digo isso? Porque, para início de conversa, como fazer um teste para saber se os pós-keynesianos estão certos ou os
mainstream estão certas? Eu creio que a melhor estratégia de fazer isso é analisar o multiplicador dos gastos do governo de longo prazo. Porque essa é a questão central. Os pós-keynesianos vão dizer, em geral, que os gastos do governo, o multiplicador dos gastos do governo de longo prazo é positivo. Ou seja, um aumento dos gastos do governo hoje vai impactar na produção, no PIB, daqui 5, 10 anos, longo prazo. Já o mainstream vai dizer que não, os gastos do governo hoje não vai aumentar a produção daqui 5 ou 10 anos. Então, na minha opinião, se existe algum teste que consegue diferenciar, que consegue dizer qual das duas escolas está correta, é justamente estudos que analisem o multiplicador dos gastos do governo de longo prazo. E o que os estudos que tentam chegar ao resultado desse multiplicador de gastos dizem, depende do estudo, porque existem várias formas de você medir o multiplicador de gastos do governo. Essas várias formas estão divididas basicamente entre duas grandes formas: as chamadas estimações empíricas e as estimações baseadas em modelos. As estimações empíricas usam o método SVAR, que é o método de VAR estrutural. O método VAR foi criado pelo economista Christopher Sims em 1981. Ele ganhou o Nobel em 2010, se não me engano, junto com Thomas Sargent, pelas suas contribuições em macroeconomia, sobretudo a contribuição que ele criou, os métodos VAR. Existe a forma de você calcular o multiplicador pelo SVAR, e existe a forma de você calcular um multiplicador baseado na literatura na técnica de SGE, que é microfundamentada, mas você vai utilizar a calibração e não econometria, etc. Enfim, existem os pormenores de cada um desses métodos. E aí existem estudos que analisam os multiplicadores por métodos baseados nessas duas grandes formas, nessas duas formas amplas de se calcular multiplicador. Se eu pegasse aqui um estudo corroborando uma das duas visões, eu estaria incorrendo em cherry picking, porque com certeza vai ter um estudo que vai corroborar uma visão ou outra. Então o correto, nesse tipo de caso, é analisar estudos que são meta-análises. O que são meta-análises? São estudos que agregam outros estudos e tentam chegar num resultado. A melhor meta-análise que eu encontrei nessa área foi uma meta-análise feita por Rusnak no paper, agora eu vou gastar o meu excelente inglês, Why do Government Spending Multiplies Differ? A meta-análise, que inclui 27 estudos, 20 países e 135 estimativas. O ponto central desse trabalho, se o espectador quiser ver, a gente vai deixar na descrição do nosso podcast o link para esse trabalho. Para essa nossa discussão, o ponto central desse trabalho é a tabela 6. E na tabela 6, lá no final da tabela 6, vão ter 6 tipos diferentes de multiplicadores, cada um com uma estimativa. Das estimativas que existem, 3 não são estatisticamente significantes para o multiplicador de gastos do governo de longo prazo, que eu considero que sejam 5 anos. Portanto, o multiplicador de gastos do governo de 5 anos é um multiplicador de gastos do governo de longo prazo. Dessas 6 estimativas, 3 apresentam um resultado estatisticamente insignificante e 3 apresentam um resultado estatisticamente significante. Com isso, o que eu particularmente concluo? Eu concluo que os gastos do governo não são estatisticamente significantes no longo prazo. O multiplicador dos gastos do governo é igual a 0 no longo prazo. Porque apesar de 2 métodos dizerem que é sim significante no longo prazo o multiplicador de gastos, tem uma estimativa que diz que é negativa e ainda tem um nível de significância, um p-valor menor, 1% ao invés de 5%. Resumo da ópera, eu considero que a conclusão mais conservadora, que é justamente considerar que não, os gastos do governo, o multiplicador dos gastos do governo não é diferente de 0 no longo prazo, de modo que a visão mainstream é a correta. Então, Lucas, pelo que eu entendi, né, e a partir do estudo que você apresentou, o que a gente pode concluir é que os gastos do governo não gerariam uma variação no produto, ou seja, no PIB, de longo prazo. Seria isso. No final, a grande conclusão é essa.
Seria isso. Eu diria que não é uma grande conclusão, porque a conclusão que eu cheguei interpretando os dados da tabela, porém, não é uma, digamos que uma prova cabal em favor da visão mainstream. É apenas uma pequena evidência, mas não uma prova cabal. Porque, como eu falei anteriormente, prova cabal mesmo, irrefutável em favor a qualquer uma das escolas não existe. É por isso que a macroeconomia é um campo que não tem consenso e extremamente em disputa dentro da academia, mesmo dentro do mainstream. Você vai ter os novos clássicos, os novos keynesianos, que são os principais. Antigamente você tinha os monetaristas. Então, mesmo no campo mainstream, não existem muitos consensos na macroeconomia. Quem dirá mainstream versus heterodoxos? É interessante porque a falta de uma conclusão cabal, na verdade, vai de encontro com o que a gente vê nos noticiários. Muito comum a gente vê por aí, né? O PIB vai crescer 2% esse ano, puxado pelo consumo, que vai crescer 3%. Então, por essa fala, parece, então, que o PIB ele está sendo puxado por um dos componentes da demanda agregada. Então, você pode esclarecer para a gente como é que a sua fala pode ir de encontro com o que a gente vê nos noticiários, se os noticiários reportam isso de forma equivocada, enfim, se há um desencontro entre o jornalismo e a ciência econômica, a produção científica da economia. Excelente colocação, Malu, porque a gente sempre escuta no jornal, na televisão, etc., economistas falando que o PIB vai crescer 2% esse ano, puxado principalmente pelo consumo das famílias, que vai crescer 3%, etc. Então, vamos esclarecer essa questão. Primeiro de tudo, quando os economistas dizem isso, eles não necessariamente estão dizendo que o PIB maior será causado pelo consumo maior. Porque, veja bem, é possível que eles estejam só descrevendo a decomposição do crescimento do PIB. Então, por exemplo, desses 2%, 1,2 pontos percentuais vão ser do consumo. Os outros 0,8 pontos percentuais vão estar na rubrica do investimento, por exemplo. Quando eles dizem isso, eles não necessariamente estão dizendo que se o consumo explicasse apenas 1,1 pontos percentuais do crescimento do PIB ao invés de 1,2, então o PIB iria crescer 0,1 pontos percentuais a menos. Não, por exemplo, se o consumo explicasse apenas 1,1 pontos percentuais, talvez o investimento explicasse 0,9 pontos percentuais e não mais 0,8, de modo que não haveria mudança no crescimento do PIB. Então é aquela discussão que a gente teve antes sobre os componentes da demanda. Será que o aumento de um dos componentes diminui o outro componente, assim por diante? Dito isso, geralmente sim, quando os economistas dizem que o crescimento do PIB de 2%, se você decompor isso, 1,2 pontos percentuais vem do consumo, geralmente eles querem dizer que sim. Se houvesse um menor crescimento do consumo, o PIB iria crescer menos. Por quê? Porque esses economistas, quando eles estão falando isso, eles estão falando de conjuntura econômica. Eles estão falando de períodos curtos de tempo, no máximo 1 ano, alguns semestres, no máximo 2 anos. E quando a gente está falando de curto prazo, a gente está falando de macroeconomia de curto prazo que diz que sim, é possível que crescimento de consumo, crescimento de gastos do governo, etc., podem sim causar crescimento do produto. Então não há uma contradição entre aquilo que a gente ouve de economistas na televisão com essa visão mainstream a respeito do PIB. Porque o que importa para a visão mainstream é o longo prazo. Mas não quer dizer que essas variações de curto prazo não sejam geradas por componentes da demanda agregada, como consumo, gastos do governo e assim por diante. Acho que acabamos por aqui. O papo de hoje foi bastante denso. Tá todo mundo bem aí do outro lado do fone. Muitas coisas a serem pensadas. Eu tô realmente bem reflexiva. Acho que depois eu vou até escutar este episódio de novo algumas vezes. E só acrescentando aqui para os nossos ouvintes, essa é a primeira parte em que a gente está discutindo o PIB. Teremos um outro episódio para falar das principais críticas que as pessoas fazem a essa unidade de medida tão comum na economia. Então, fiquem ligados e já tem mais. E é isso.